Hora do nosso encontro de família, CNN Money e CNN Brasil juntos. Lucinda Pinto já comigo. Bem-vinda, querida. Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite para todos que estão aqui com a gente em pleno Jogo do Brasil. Em pleno Jogo do Brasil, 1-0 para o Brasil. Gol do Vini Júnior aos 8 minutos do primeiro tempo. Assim que o jogo começou, ele já foi lá e marcou. E você vai nos contar agora, Lucinda, como é que as empresas brasileiras, ou as empresas, na verdade, no geral, estão se saindo diante dessa Copa e de um consumo muito específico para tempos de Copa do Mundo, empresas que, obviamente, claro que têm ações no mercado. Thaís, a gente normalmente vê em períodos de Copa alguns setores terem mais fôlego, terem um desempenho melhor. Então, eletroeletrônicos, quem vende produtos esportivos, passagens aéreas. Mas quando a gente olha, então, para o desempenho do que a gente está chamando aqui da carteira da Copa, a gente vê que ficamos aí um pouquinho aquém do que o esperado. Então, veja aqui na nossa tela, a gente selecionou, então, empresas que deveriam ser ou são diretamente impactadas positivamente pelo evento. Então, a Ambev, obviamente, fornecedora aí de cerveja, ainda está caindo 0,84% desde o comecinho da Copa. A gente pegou esse período especificamente, esse recorte. A Centauro, que vende muito camiseta, então a Thaís, por exemplo, comprou umas 5 ali para revezar, cada dia ela vem com uma. Não ajudei, não ajudei. Mas olha, veja que está ali no limite, 0 a 0. A Magalu, que vende muito celular, televisores, que em geral é um período muito forte para esse segmento. No entanto, a varejista está perdendo 18%. Casas Bahia, a mesma coisa, quase 11% de queda. Quem se deu bem foi a CVC, com alta de 6,8%. Ontem a gente viu que o uso de passagens aéreas, as viagens de avião, na verdade, bateram recorde ali entre janeiro e maio. Então, essa empresa certamente está tirando proveito aí desse cenário positivo. Mas é bom lembrar, Thaís, que nesse período, desde o dia 11 de junho, o Ibovespa cai também, cai 0,50% mais ou menos. Então, parte desse resultado negativo tem a ver aí com um ambiente um pouco mais negativo para a Bolsa como um todo e com taxa de juros, especialmente aqui as varejistas, elas sofrem diretamente esse impacto. Então, tem que considerar isso. Não, e a Bolsa perdeu muito em maio e começou junho também mais para o negativo, agora tentando se recuperar. Vamos dar uma olhada como fechou hoje, então? Isso, a gente fechou com o Ibovespa, vamos ver aqui na próxima telinha. Uma pequena queda, então fechou ali em 170 mil pontos, pouquinho acima disso. De novo, a discussão de taxa de juros influenciando. Tem um movimento também que a gente nota que quando as ações de tecnologia nos Estados Unidos elas sobem, aqui a gente tem sofrido. Parece que o investidor, quando compra lá, vende aqui e vice-versa. Ontem foi o inverso disso. Então, a Bolsa segue aí num ritmo com passo de espera. E parece que tem mais um gol saindo aí. A gente está vendo a vibração aqui. Não, mais um. Mais um do Vini Júnior, mais um gol do Vini Júnior. A Juliana Lopes, que é analista de política e comentarista de futebol também, em tempo real. Narradora, comentarista de futebol. Vamos lá. Agora o dólar subiu para R$ 5,20. A gente está vendo o dólar numa trajetória importante aí, Thaís, de valorização. Não é só no Brasil, é no mundo todo. É no mundo todo, a moeda está se recuperando. O que está levando a essa recuperação, Lucinda? Tem uma coisa curiosa acontecendo, que é o seguinte, a gente está vendo o preço do petróleo voltando para o patamar pré-crise. Então, a gente está com o petróleo ali na linha dos 70 esperava, dólares. Ninguém fosse tão rápido, né? Tão rápido. Agora, é importante bom. lembrar que esses contratos são contratos financeiros. Então, eles um pouco antecipam o que de fato está acontecendo. O petróleo disparou muito antes da gente ver o impacto de verdade na oferta dessa commodity no mundo. E agora a gente está vendo uma volta do preço sem que a normalização da oferta tenha acontecido de fato. Seja como for, para o mercado financeiro, parece que essa crise do petróleo, essa crise Irã, Estados Unidos, ficou para trás, do ponto de vista de mercado financeiro. Claro, o mercado tem esse movimento de se antecipar também, né? Porque ele dá preço para o risco. Se o risco acabou, ele para de dar preço para o risco, né? Exatamente. Mais ou menos isso. Só que a leitura dos economistas, Thaís, é que a gente está saindo da crise, só que num mundo totalmente diferente. Quando começou lá o conflito, o dólar estava em queda, o petróleo tinha uma perspectiva de cair muito mais, tinha uma preocupação com super oferta.
O Fed, o Banco Central Americano, se preparava para começar a cortar juros novamente. A economia americana dava sinais de fragilidade e tinha uma discussão se o dólar continuaria sendo tão importante ali como reserva de valor, porque o dólar é a principal moeda de reserva de valor do mundo e se discutia isso. Só que aí acabou esse conflito e o que a gente está vendo? Economia americana super resiliente, mercado de trabalho lá forte. Tanto é que o Banco Central americano está discutindo subir juros. Isso está dando um impulso importante para o dólar, não é só em relação ao real, em relação a todas as moedas. Existe um índice que se chama DXY, que mede o desempenho do dólar em relação a um conjunto de moedas. Esse índice está subindo no ano, no mês de junho apenas, mais de 2,4%. E o dólar sobe mais de 3,5%, ou perto de 3,5%, na verdade, na comparação ao real. Então, Thaís, esse é um outro movimento importante que a gente vai monitorar, porque dólar forte para a gente pode ter um impacto também de inflação. Então, esse é um assunto que merece atenção aí nas próximas semanas. E os economistas que fazem a leitura do movimento do câmbio, né, que claro que pesa muito o fator externo, mas no Brasil sempre tem, em todos os países, sempre tem um fator interno. Ontem a Lucinda contou um pouco aqui do que estava acontecendo no Japão. O Japão tem tido sua moeda bastante desvalorizada por questões muito mais internas. Pega esse movimento externo, a desvalorização da moeda acaba se aprofundando, como é o caso também do real. E olha, esse segundo gol do Vini Júnior foi anulado. Então, seguimos com 1-0, Lucinda. Obrigada. Obrigada, Thaís. Vamos ver os próximos.